muito obrigada a todos por estarem aqui, por estarem acompanhando os nossos webinars. Hoje temos a segunda edição do webinar Rede Fogo, Pontes para uma atuação integrada no âmbito da Rede de Pesquisadores do Fogo do Brasil. Isso aqui é uma iniciativa que é, de nós do IPAM, mas também com muitos pesquisadores do Brasil, como a Ana comentou no último webinar, ela iniciou-se no ATBC, no ATBC, no México, no ano passado, em que pesquisadores foram conversando e vendo a necessidade e a importância de termos esse espaço de troca, de integração para avançarmos na pesquisa do fogo no Brasil. Bom, a edição de hoje é no tema Modelos e Tecnologias aplicadas ao MIF. Peço desculpas, eu não me apresentei. Meu nome é Mayra Matida, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental e, bom, agora sim, vou começar com a agenda de hoje. Então, nós, como eu estava comentando, modelos e tecnologias aplicados ao MIF, que é o nosso tema de hoje, do webinar de hoje, em que eu vou inicialmente mostrar algumas atualizações sobre a nossa rede, e logo em seguida eu vou passar para os nossos palestrantes de hoje. Os palestrantes, todos eles e muitos de vocês também enviaram o interesse, né? Comentaram sobre o interesse de apresentar a sua pesquisa, o seu grupo de pesquisa para os membros da rede. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui, que se inscreveram e que vão poder mostrar as suas contribuições para todos nós. Bom, queria começar com uma notícia muito legal, que o mapeamento atingiu mais de 300 pesquisadoras e pesquisadores que estudam fogo no Brasil, então somos realmente muitas pessoas, a metade delas são os doutores, eh, e tem muitos estudantes, pessoas de outras áreas do Corpo de Bombeiros, áreas do setor privado, do setor público. Então, estamos juntando aqui muitas pessoas qualificadas, nessa rede e espero que daqui para frente possamos ter mais atividades em conjunto, já que somos um grupo muito, muito qualificado. E caso você não tenha respondido ainda o mapeamento e tenha interesse de participar na rede de pesquisadores do fogo do Brasil, tem esse QR Code aqui do lado, vocês podem escanear ele e em breve a gente vai mandar pelo chat o link também. A segunda atualização é que temos finalmente uma identidade visual para a nossa rede. Ficou bem bonitinha, foi desenvolvida pela empresa W5. Então, agora temos uma logo, uma identidade para a rede de pesquisadores do fogo. Eu vou atualizar o nosso grupo do WhatsApp com ela. E é bom que é uma forma de indicar que nós estamos aqui, né? Então, ficamos muito felizes com o desenvolvimento da logo. E em breve espero poder colocar no grupo do WhatsApp também. A segunda atualização é que a rede de pesquisadores será divulgada em formato de banner no Simpósio Nacional de Gestão do Fogo, o Sinafogo, que vai acontecer semana que vem, lá no Prêmio Fogo, em Brasília, no IBAMA. Esse é um evento fechado, né? Mas ele terá transmissão online e nós estaremos lá com o banner e também será apresentado o banner para os membros. É, nos dias 24 a 26 de junho de 2026. Eu envio para vocês também em breve a agenda do Sinafogo e o link por onde vocês poderão acessar todas as palestras que acontecerão no Sinafogo. Finalmente, salve na agenda que está vindo o primeiro Congresso Nacional do Fogo. No âmbito da rede, estamos organizando esse primeiro evento, que será em junho de 2027, daqui a um ano. Então, temos bastante tempo para organizar, para receber estudos, né, pesquisas para serem apresentadas em formato de banner, em formato de apresentação oral. Iremos ter diversos painéis simultâneos para conversar e discutir sobre a pesquisa do fogo em todas as áreas possíveis. Por enquanto, está para esse mês de junho de 2027. Inicialmente pensamos em fazer no Rio de Janeiro, mas em breve trazemos mais informações sobre o site, sobre o site para submissão, para inscrição e submissão dos trabalhos, etc. E bom, agora vamos para o
para o que interessa, né? Eu queria chamar a mestre Vera Arruda, ela é nossa colega do IPAM, ela possui graduação e mestrado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, está realizando agora seu doutorado em Geografia, com ênfase em geoprocessamento também na UNB. Ela é pesquisadora do IPAM e coordenadora técnica do projeto Map Biomas Fogo. Ela atua na área de pesquisa da dinâmica do fogo no Cerrado e em outros idiomas brasileiros, também com foco no mapeamento e monitoramento de áreas queimadas. Vera, muito obrigada por estar aqui, por passar o seu conhecimento para todos nós. Pode projetar sua tela se você quiser, se não, pode me falar que eu projeto aqui. É, Bom, boa tarde, permitir. pessoal. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, antes de começar, eu vou pedir, nós vamos ter no final do webinar um momento para perguntas. Então, se vocês tiverem as perguntas, podem mandar no chat, mas também peço para mandarem no final, para não ficar perdido no chat. Enfim, Vera, o palco é seu. Obrigada, Laura, pela apresentação. Então, eu sou a Vera, sou pesquisadora do IPAM e hoje eu vou apresentar o que vai compor o último capítulo da minha tese. Então, ainda é um manuscrito que está em preparação, inclusive está aberto também para contribuições de coautores, então, pesquisadores do Cerrado que se interessem pelo tema também. Fica aberto o convite para contribuição. Então, eu vou apresentar uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, focada em entender como que é feito o uso do fogo no cerrado, mais focado nos processos de conversão da vegetação nativa e como que essa dinâmica muda depois dessas áreas convertidas. Então, depois que a gente perde a vegetação nativa e são convertidas para outros usos, como que muda um pouco esse padrão do fogo no bioma. Então, no nosso último webinar foi falado, né, um pouco de todos os biomas, inclusive do cerrado e da sua relação com o fogo. Então, os dois têm uma coevolução milenar, então, muita da flora e da fauna do bioma foi moldada pela presença do fogo há milhares de anos, e muito, né, da presença de ignições naturais, né? Então, fogo de uma forma natural por raios, enfim. Mas a gente, né, tem muitas pesquisas que mostram também como que o fogo ele tem esse papel também de regulação de nutrientes e estrutura da vegetação. Então, um pouco, né, desse contexto mais ecológico, mais histórico, assim, do fogo de uma forma mais natural do bioma que é, é presente. Porém, nas últimas décadas, principalmente, a gente vê como que o bioma do Cerrado ele vem passando por grandes transformações e pressões, principalmente pela expansão agropecuária, que acelerou muito a conversão, e a fragmentação de vegetação nativa no Cerrado. Então, nos últimos 40 anos, a gente perdeu mais de 40 milhões de hectares de vegetação nativa no bioma. E isso tudo altera os regimes naturais do fogo, tornando a paisagem muito mais fragmentada, muito mais vulnerável a grandes incêndios. Então, toda essa perda e fragmentação da vegetação nativa traz essa mudança na estrutura da paisagem e altera também os padrões de ignição. Então, pode ter regiões que têm o uso mais recorrente do fogo, principalmente de forma antrópica, ao contrário de que algumas regiões pode ter total supressão do fogo, então todas essas transformações vão alterando os padrões de ignição e e trazendo mudanças também na inflamabilidade da biomassa no bioma, né? Alterando os padrões de frequência, extensão e sazonalidade do fogo no cerrado. Então, trazendo um pouco mais numericamente essas mudanças, primeiro da vegetação nativa no bioma, então, nesses últimos 40 anos,
a gente teve uma conversão de vegetação nativa diretamente para pastagem de cerca de 23 milhões de hectares, que é representado aqui no mapa nessas áreas mais laranjadas, foram as áreas que foram convertidas para pastagem de vegetação nativa, e também considerando para agricultura, né, de forma geral, considerando todos os cultivos, diretamente de vegetação nativa para agricultura, cerca de 11 milhões de hectares foram convertidos no bioma. É, considerando, né, aqui dados do Map Bioma de uso e cobertura, para fazer essas análises, a gente também tem o que a gente pode chamar de uma intensificação agrícola, que aí já seria, por exemplo, uma conversão, né, de vegetação nativa para pastagem, depois para agricultura. Mas aqui, primeiramente, nesses resultados, nesse trabalho, eu estou focando primeiro nessa conversão direta de vegetação nativa, ou para pastagem ou para agricultura, né? Então, são essas duas classes que a gente vai olhar um pouco a relação com fogo antes e depois. Então, um pouco das perguntas que me nortearam assim nas análises, que é, eu acho importante a gente ter uma luz assim, que é como que o fogo ele se intensifica antes da conversão, né? Se há uma intensificação do fogo, né, como uma ferramenta predatória ao desmatamento, em relação, né, trazendo um pouco alguns parâmetros do regime do fogo, se a frequência do fogo ela muda nas áreas convertidas, ou seja, se quantas vezes uma mesma área queimou, a gente tem uma alteração dessa frequência quando a gente tem uma vegetação nativa ou quando ela foi convertida, né? Da mesma forma, também olhar para a sazonalidade. Então, a distribuição mensal das áreas queimadas, se elas mudam, né? Se os meses que mais queimam mudam quando a gente tem uma vegetação nativa ou uma área de pastagem ou agricultura. E também como que isso muda em relação às trajetórias, né? Em relação se foi convertida para pastagem ou para agricultura, se tem respostas distintas e como que é esse efeito na paisagem, né? Considerando o tamanho do bioma cerrado, se tem, a gente observa diferenças também espacialmente. Então, são essas as perguntas norteadoras desse trabalho. Vou falar bem breve da metodologia. Quando eu trouxer os resultados, eu é, repasso um pouquinho de como foi feito, mas só para focar em que a base de dados usada foi do Map Biomas de uso e cobertura da Terra para olhar para essas conversões, então com dados desde 1985 até 2024, e os dados de área queimada também do Map Biomas da coleção 4, né, que permite a gente ter todos esses dados anuais e olhar ano a ano, e ter esse alinhamento pixel a pixel por serem dados de 30 metros, né? E um pouco em relação às trajetórias, para algumas análises eu fiz, né, diretamente agrupando todas as vegetações ativas e a conversão para pastagem e agricultura. Ao longo da pesquisa eu fui vendo a necessidade de talvez separar, né, essas vegetações nativas também para entender dentro das diferentes fitofisionomias se a gente tem respostas distintas também. Para esse alinhamento, né, dos dados, primeiro eu olhei para a área queimada no ano que ela foi convertida, para, né, ver o quanto que queima ali exatamente no ano da conversão, mas também olhando antes, então tudo que foi vegetação nativa antes, né, da conversão e depois também. Então tem esse alinhamento temporal e algumas análises eu fiz considerando um período de pré-conversão de 5 anos antes, que eu vou mostrar um pouquinho, e olhando para a frequência, para essas anomalias temporais. Bom, então, passando um pouquinho para os resultados, primeiro, para começar, antes de a gente olhar temporalmente, apenas olhando o quanto que teve de conversão de vegetação nativa para pastagem, para agricultura e quanto que queimou naquele ano. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem quanto de área, né, de vegetação nativa que foi convertida para cada uso, laranjadinho sempre pastagem, rosinha agricultura. Então, a gente vê assim, né, visualmente que a gente tem uma diminuição ao longo do tempo do quanto que as áreas estão sendo convertidas, mas ainda assim tem atualmente né, ainda passa mais de 7
700 mil hectares convertidos a cada ano de vegetação nativa. Mas a gente vê que tem muito mais área que é convertida diretamente para pastagem do que para agricultura. Aqui embaixo é o quanto que queimou exatamente no ano da conversão. Isso dá mais ou menos 5% da área que foi convertida teve a presença de fogo naquele ano. E a gente tem uma tendência de redução na agricultura do uso do fogo no ano da conversão, enquanto a gente tem uma tendência de mais de aumento na pastagem, apesar da gente ter muita variação interanual também e uma concentração maior no final dos anos 80, início dos anos 2000 aqui. Bom, aí agora olhando já para as trajetórias. Então, aqui a gente tem um gráfico que, onde o ano zero representa o ano da conversão. Então, aqui eu peguei só as áreas que foram convertidas. Então, aqui o que a gente está chamando de vegetação nativa não é a vegetação nativa de todo o bioma, é só a vegetação nativa que deixou de ser e foi convertida ou para pastagem ou para agricultura. Aí aqui a gente tem o quanto que queimou em vegetação nativa nos anos antes delas serem convertidas e nos anos depois. Ou seja, a gente vê que a gente tem um aumento da área queimada, principalmente nos 5 anos antes daquela área ser convertida, né? E depois uma redução da área queimada, né? Aqui no caso em pastagem e mais acentuadamente em agricultura. E o que que isso, né? Em resumo, o que que a gente observa? Que a gente tem essa redução do uso do fogo depois que a gente, né, que as áreas foram convertidas, mas antes do desmatamento a gente tem um aumento muito grande é, do uso do fogo, né, principalmente nesses 5 anos antes. Então, como eu observei, né, esse padrão nos 5 anos, primeiro olha, eu mostrar um pouquinho por tipo de vegetação nativa. Então, só para, né, detalhar um pouco mais, em resumo, esse padrão ele se repete entre os tipos de vegetação nativa, sendo que a gente observa que as formações florestais, que são aquelas vegetações mais lenhosas, a gente observa que tem um aumento mais acentuado do uso do fogo antes da conversão, possivelmente porque são tanto para pastagem quanto para agricultura, né? Porque é um tipo de vegetação ali que, para remover, né, toda a vegetação para um uso agropecuário, o fogo ele parece ser uma ferramenta que ajuda mais, em contrapartida com áreas de campo, parece ter um uso menor do fogo na conversão, né? Então, a gente observa isso, né, que as formações é, com presença de mais vegetação lenhosa têm uso do fogo maior antes da conversão. E aí, olhando um pouquinho para testar, né, estatisticamente se esse aumento do fogo nesse período pré-conversão, que a gente está chamando 5 anos antes, ele é estatisticamente significativo e quanto isso representa percentualmente, né? Então, aqui eu peguei o histórico da área queimada até 5 anos antes da conversão e nos 5 anos, tipo, o histórico, né, da área queimada e nos 5 anos antes da conversão para ver se teve um aumento é, em termos percentuais e também estatisticamente. Então, aqui em cima é para todas as classes de vegetação nativa, quanto por cento que aumentou em relação ao histórico. Então, em pastagem, a área queimada aumentou mais de 600% nos 5 anos antes da conversão comparado esse baseline histórico, né? Esse histórico base. E a agricultura aumentou mais ainda, quase 2.000% da área queimada nos 5 anos antes da conversão, comparada ao histórico, né? E ambos foram estatisticamente significativos. Em relação aos tipos de vegetação nativa, floresta, que aqui a gente usa as grandes formações, né, classificadas pelo biomas, como floresta, formações savânicas, formações campestres e áreas úmidas. Todos foram estatisticamente significativos, com exceção das florestas, mas, em termos absolutos, as formações florestais foram a que tiveram maior aumento percentual, principalmente para a agricultura. Então, né, isso já responde a primeira pergunta, como que
o quanto que o fogo aumenta antes da conversão. Aí agora olhando um pouquinho para a frequência, né? Então aqui a frequência é quantas vezes uma mesma área pegou fogo, e a gente olhou também exatamente a mesma coisa. Antes das áreas serem convertidas, então aqui em verdinho é o quanto que queimou em cada classe de frequência, então quanto que queimou uma vez, duas vezes, três vezes em cada classe de frequência, antes da conversão em verdinho e em laranjado depois da conversão. Aqui embaixo é em termos absolutos essa diferença, em termos percentuais essa diferença. Basicamente, todas as classes de frequência tiveram uma redução, que é se esperado, já que a área total queimada depois das áreas convertidas elas diminui, e essa mudança estrutural foi significativa também. Isso reflete, né, um manejo, um controle do fogo maior após a conversão. Ainda que algumas áreas, né, têm uso do fogo para manejo, daquelas áreas, no geral, tem uma redução. E para a agricultura, essa redução foi ainda maior, depois das áreas convertidas, em todas as classes de frequência, principalmente nas classes mais altas, né? Então, nas classes, né, que eram seis, sete vezes, foi maior ainda, em termos relativos, essa redução, indicando essa exclusão, né, maior do fogo depois das áreas convertidas para a agricultura, né, para cultivos agrícolas. Agora, olhando um pouco para essa distribuição espacialmente, como que, né, a gente teve essa mudança na frequência, né, em relação se a gente teve uma diminuição ou aumento dessas áreas, dessas classes de frequência, né? Então, aqui, o primeiro são as áreas de vegetação nativa para pastagem, né? E azul foram as áreas que a gente teve uma redução do fogo depois da conversão e vermelho um aumento. Então, mesmo que no geral a gente observa que teve uma diminuição, ainda assim tem áreas pontuais que teve um aumento aqui e no estado de Goiás, no sul de Minas, no Mato Grosso também, no Mato Grosso do Sul. E em agricultura, o que a gente vê é que teve uma maior redução, principalmente aqui no Oeste Baiano, no Maranhão. Então a gente vê que realmente depois dessa conversão, são áreas, né, com agricultura mais mecanizada. Mas aqui no Mato Grosso tem algumas regiões que teve um aumento do fogo mesmo depois da conversão. Então a gente vê essas dinâmicas espaciais também, uma diferença. Agora, por último, olhando um pouquinho a sazonalidade, né? E o que assim, a gente resolveu olhar para isso porque quando a gente olha para o padrão geral do bioma, a gente vê que tem um deslocamento digamos assim, da temporada do fogo, dos meses mais queimados para o fim da estação seca, né? E aí o que motivou foi ver se isso reflete também na conversão das áreas queimadas e como que isso muda. No geral, aqui é a distribuição da área queimada por mês, em termos percentuais, antes da conversão, né, em vegetação nativa e depois para pastagem. A gente observa que não tem muita diferença, né? Tem uma leve redução da área queimada assim, em julho e agosto, digamos assim, uma extensão da estação de fogo mais para o final da estação seca aqui em setembro e outubro, e aqui em termos percentuais, né, esse aumento e essa diminuição. Então, no geral, tem esse prolongamento, né, da janela de queima das áreas convertidas para pastagem. Já para agricultura, a gente tem mais ou menos uma redistribuição assim da janela de queima, né? Com as áreas depois convertidas para agricultura, elas aumentam a área queimada mais nos meses de abril, maio e junho, e mais no auge da estação seca, uma diminuição. Possivelmente devido ao uso do fogo para o preparo do solo, o manejo de resíduos ali na agricultura, que segue mais, né, essa janela agrícola, né? Então, partindo um pouquinho para as principais conclusões até o momento, então, a gente, né, constatou que esse aumento intenso do uso do fogo até 5 anos antes da conversão, né, quase 18 vezes na agricultura, né, aumenta esse uso do fogo de forma predatória.
As formações florestais, elas, né, indicam que tem um maior uso do fogo, né, para posterior conversão da vegetação nativa. E em relação à frequência, das áreas queimadas, a gente vê uma redução significativa depois das áreas convertidas, para uso agropecuário. E também, né, consequentemente, esse uso, essa presença menor do fogo nessas áreas produtivas, mas também pode indicar um maior risco, em fragmentos de vegetação nativa remanescentes ali e nas fronteiras que ainda estão em expansão. É, Em relação à sazonalidade, a agricultura ela tem uma janela que antecipa, né, o fogo ali para o preparo, do solo ali mais depois no manejo agrícola, e a pastagem ela, né, tende a prolongar a estação de queima. É um pouco trazendo um pouco, em relação às ações e como que isso pode ter implicações para o MIF, né? Então, eu vejo que essa modelagem temporal, ela mostra como que ela separa o fogo usado, o fogo de forma natural, daquele fogo usado como supressão da vegetação nativa, como uma ferramenta, né, de conversão da paisagem. E isso pode identificar áreas de alto risco de desmatamento iminente, né, onde a gente ainda tem uma vegetação ali, mas esse aumento, né, do fogo ali recente pode indicar áreas com maior risco potencial para serem desmatadas, né? Isso pode ajudar a direcionar recursos, né, de fiscalização, e estratégias distintas também de manejo, na paisagem, de acordo com regiões que aumentaram ou diminuíram, e também observar essa alteração da sazonalidade, de forma oposta também. Finalizo por aqui. Obrigada pelo convite, pela participação. Se alguém tiver dúvidas, estou disponível também. Quem quiser contribuir, tiver talvez mais ideias, outras análises que a gente pode responder com esses dados também, meu contato tá disponível. Obrigada, Mayra. Acho que foi no tempo, né? Tá, tudo certo. Obrigada, Vera. Nossa, eu adorei sua apresentação. Muito obrigada mesmo por ter nos mostrado toda sua pesquisa, né? E convido a todos a perguntar mais para o final. Claro que se vocês quiserem jogar a sua pergunta agora no chat, não tem problema, depois eu resgato também. Bom, vamos continuar com a segunda apresentação. Vocês estão vendo minha tela agora sim. Vou passar então agora para a apresentação do Dr. Álvaro Bosson de Castro Faria, espero que tenha falado certo o seu nome. Sim. Sim, que coisa boa, ainda bem. É. Bom, o Dr. Álvaro possui graduação em Engenharia Florestal, ele é mestre e doutor em Ciências Florestais pela UFPR, ele é especialista em Gestão e Engenharia Ambiental pela IEP do Paraná e em Pedagogia para Ensino Superior na PUC do Paraná também. Ele é professor em Engenharia Florestal na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ainda bem que eu não falei errado. E participa do grupo de pesquisa NAP, Emergência Climática, que direciona essa atividade de pesquisa também em técnica científica, com ênfase na área de proteção e saúde florestal. Professor Álvaro, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou passar para a sua apresentação. Só um segundinho. Aqui. Agora sim, eu vou compartilhar a sua apresentação. Pronto, o palco é seu. Muito obrigada. Obrigado, eu. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui agora falando um pouquinho desse nosso trabalho. É, Aqui na Universidade Tecnológica Federal, a gente tem uma ação dentro do curso de Engenharia Florestal, há 15 anos, né? Eu vim aqui trabalhar com legislação florestal e perícias, né? Mas a minha formação em engenharia florestal com base em silvicultura e proteção florestal, então hoje, há mais de 20 anos, a gente vai misturando um pouquinho todas essas coisas, né?
E para falar um pouco desse índice que nós publicamos, e eu tenho assim um carinho com ele, chamado Forest Based Stress Index, ou FBS, que é um índice de estresse florestal. Então, na área de proteção e saúde florestal, a gente, historicamente aqui no Brasil, a gente trabalha muito com ênfase a pragas, doenças e incêndios florestais, plantas daninhas, aqui no sul do Brasil, muito focado com plantações florestais. Mas esse trabalho ele foi expandindo um pouco a ideia para mexer um pouco mais dentro de uma perspectiva um pouco mais ecológica também, né? Para falar dessa questão. Por favor, Ora, pode passar para o próximo. Aqui, a gente hoje está até na iminência aí de uma frente polar, com frio aqui no sul, mas a gente está muito preocupado com questões climáticas, né? A gente, participando do grupo de pesquisas NAP, um arranjo de pesquisadores aqui no Paraná, NAP Emergência Climática. Então, mas antes até do NAP, a preocupação em cima do El Niño, dos movimentos de El Niño, cada vez mais, com ciclos cada vez mais rápidos, né? Antigamente com 7 anos a cada, agora 4, agora 2, né? Anos. Esse ano vai ter aí o que muitos estão dizendo ser o maior El Niño de todos, né? E a gente percebendo essa questão pelo ponto de vista agora de ondas de calor, começamos a refletir, né, em relação aos processos ecofisiológicos que acontecem com as florestas, né? Voltando ali, tem uma definição de ondas de calor pela Organização Meteorológica Mundial, né, 5 ou mais dias consecutivos, em que a temperatura máxima diária excede a temperatura máxima média climatológica em pelo menos 5 graus Celsius. Então, quando eu comecei a pensar na questão de onda de calor, a gente foi para esse conceito. Agora, pensando no ponto de vista florestal, a gente tem lá, vocês bem sabem, né, os três principais processos aí, né? Então, se por um lado as plantas elas fazem fotossíntese, armazenam energia para o seu crescimento e seu desenvolvimento, à noite elas fazem principalmente respiração, consumindo essa energia, né, emitindo, crescendo, né, as plantas todas crescendo. Se por um lado a fotossíntese ela capta o gás carbônico, na respiração ela emite gás carbônico, né? Aí a gente tem esse outro terceiro processo que é a transpiração, né? Quando eu comecei a pensar em transpiração, eu comecei a pensar na transpiração e o estresse causado pela transpiração nos humanos, principalmente nos momentos de calor. Mas as plantas também transpiram e esse estresse também acontece com a vegetação, né? Impedindo ou prejudicando o seu desenvolvimento tanto da fotossíntese quanto da respiração, ou causando declínio das florestas ou das plantas individualmente, ou causando prejuízo no desenvolvimento, na perda de produção até, né? Não só florestal, mas agrícola e assim por diante. E aí a gente foi, então, refletindo sobre essa questão. Pode passar para o próximo? Olha. A gente publicou um artigo na revista acadêmica lá da UDESC, lá de Santa Catarina, com essa proposição do Forest Based Testing, do FBS. Então, primeiro convite, né, que os pesquisadores possam estar lendo esse trabalho, mas esse trabalho tem 6 anos, né? E a partir desse trabalho a gente começou a pensar também pelo ponto de vista do cruzamento de dados climáticos e outras integrações que isso pode ser feito, como vou apresentar um pouquinho hoje. Pode passar também, William? Então, o que que acontece? Qual que é a lógica que a gente propôs nesse artigo? Pensando pelo ponto de vista da temperatura de ponto de orvalho, né, que é aquela temperatura sob uma pressão constante, que a umidade do ar, ela se condensa na superfície. E também pelo ponto de vista da temperatura instantânea atmosférica. Então, dentro dessa razão que a gente pode estar fazendo entre esses dois dados, e considerando também que hoje em dia a gente tem acesso de domínio público a dados climáticos pelas mais diversas fontes, né, das agências, então a divisão da TPO pela temperatura instantânea ela vai gerar uma razão igual a 1, se a TPO for igual à temperatura atmosférica instantânea. Então, esse 1, numa fórmula sem transformação,
ele indica, na verdade, um bem-estar, porque você não está transpirando no momento que você tem essa equivalência. Agora, se a gente distribui num gráfico, em classes horárias ou numa distribuição com que a gente for, a gente vai ver que esse gráfico ele vai gerar uma exponencial invertida. Qual que foi a lógica da transformação logarítmica como está proposta na segunda versão? A gente propôs nesse documento uma transformação de forma que essa nota dessa razão ela pudesse ser até no máximo 10, né? Então ela vai gerar uma exponencial, como vocês estão vendo nesse gráfico, numa escala adimensional, porque temperaturas são na equação elas se cortam, né? A unidade vira uma fórmula adimensional. Então ali você tem então no resultado desse documento que foi com base em 2018 a 2020, com clima aqui na região da UTFPR, região sudoeste do Paraná, a gente mora aqui em dois vizinhos no sudoeste. Então ela gera uma distribuição de dados que ela, se vocês colocarem ela mais ou menos na cabeça, vocês vão ver que tem uma normal ali. E aí em base agora ao erro padrão, não foi nem o desvio padrão. Então a gente trabalhou com probabilidade. Dividimos em classes horárias para dizer agora para mais 2 graus de liberdade, que equivale aí a uma probabilidade de 95%, né? Que a partir da nota 9 de corte, você vai ter então eventos acima a 2 graus de liberdade da média, considerando agora a distribuição por meio de médias a cada 3 ou 5 dias, aqueles que quiserem também fazer assim, porque a onda de calor ela é caracterizada a cada 5 dias, né? Então a gente agora, pensando pelo FBS, a gente consegue também calcular ondas de calor. E agora, fazendo também contraponto, a onda de calor da OMM, ela também pode ser uma onda de calor úmida. Ela não considera a umidade relativa do ar. E no caso do FBS, a gente está sempre falando de onda de calor seca. Por isso que dá a ideia de estresse florestal, porque daí você está em uma condição no tempo, né? Por isso que a gente pode estar falando até de severidade da onda de calor, caracterizando o estresse fisiológico pela seca causada pelo ar seco também, então causando então esse estresse. Daí dizer também que existe essa janela das 15 às 21 horas na distribuição que a gente fez que demonstrou ondas de calor nessa região de estudo naquele momento, e também existem ondas de calor noturnas, né? Das 21 às 3 horas da madrugada, pelas bolinhas amarelas ali. Então a ideia do FBS é só pegar a nota 9, aquilo que tiver para cima é caracterizado como evento anômalo e de estresse severo no desenvolvimento. E aí sem considerar necessariamente parâmetros de campo da floresta propriamente, né? Vantagem da dimensionalidade, né? E considerando também que a TPO, muitas vezes as pessoas não param para pensar que ela pode ser analisada a qualquer momento, né? Não precisa ser só de madrugadinha lá, quanto do conceito, né, de ponto de Orval. Pode passar, por favor, Laura. A partir do nosso envolvimento com o NAP, a gente foi nos unimos aí com pesquisadores do curso de engenharia florestal, em um primeiro momento pensando no clima e o efeito do estresse climático sobre o crescimento da araucária angustifolia, que é uma espécie aqui muito presente, mas listada como espécie ameaçada. E porque tanto a araucária como a erva mate aqui no sul são espécies que gostam do frio e da umidade. Então, a gente levantou um pouco essa lebre, né, essa ideia de que as araucárias são indicadoras de estresse florestal. E fomos buscar parcerias em trabalhos integrando sensoramento remoto por meio do ensino DVI, em condições de remanescentes aqui da região. A gente até escolheu, como a gente vai ver ali na frente, uma área protegida, que é o Parque Estadual das Araucárias aqui na região de Palmas, né? Então a gente foi trabalhando isso. Hoje o NAP ele tá já se concluiu, está partindo para a segunda geração, né, do projeto, em fase de renovação da Fundação Araucária. Mas a gente teve a oportunidade nos últimos 3, 4 anos de desenvolver, então, dentro dessas teses aí,
algumas pesquisas aqui. Não estou vinculado a nenhuma pós-graduação de mestrado, doutorado, mas a gente envolveu alunos de iniciação científica e os próprios colegas de pesquisadores da UTFPR, né? Pode passar, por favor? Claro. O ano passado desenvolvemos esse livro chamado Florestas em Alerta. Está disponível online, só digitar o nome para conseguir o PDF dele. E dentro desse livro a gente teceu várias teses, né, de efeitos de estresse climático sobre a vegetação no Paraná, pelo ponto de vista de aumento de ataque de pragas, de aumento de ataque de doenças, né, tanto a nível florestal quanto a nível de espécie. Tecemos algumas inferências, né, em relação ao que pode acontecer com as fitofisionomias aqui do Paraná. Eu acredito que a floresta umbrófila mista ela tenderá, no longo prazo, a se converter em floresta estacional semidecidual. Os remanescentes de floresta estacional semidecidual tenderão a absorver espécies da estacional decidual, por sua vez. A gente teceu nesse livro que o Cerrado Paranaense, é muito fragmentado e de pequena extensão, pode sumir com o clima por conta dessas competições de vegetação, né? Então a gente foi tecendo essas questões aí também pelo ponto de vista de aumento de ataque de animais peçonhentos, do desequilíbrio das florestas. Então, novamente fazendo esse contraponto com a área de saúde florestal, agora pelo ponto de vista climático, né? Então, convidando todos vocês a ler esse trabalho também. Esse trabalho foi publicado no começo desse ano, como um projeto de pós-doutorado que eu desenvolvi o ano passado, e dentro da entrega que a gente se comprometeu aí com o NAP, né? Pode passar também. Estou fazendo esse contraponto e já vou chegar no incêndios florestais aqui, né? Ah, dentro do meu limite de tempo que foi dado. Mas também convidar vocês a lerem esse artigo que está disponível, né? Que a gente conseguiu cruzar dados de NDVI por sensoramento remoto com os dados do FBS para chegar em que datas e como que a floresta do Umbrófila mista aqui do sul está de fato sofrendo com o clima, né? Pode passar, esse artigo também está disponível. Alguns gráficos desse trabalho, né? Então a gente por meio da FBS, conseguiu diagnosticar a severidade de ondas de calor numa série aí de 98 até 2023, né? Então, de fato, para dizer, né, da presença da emergência climática, das mudanças climáticas aqui no Paraná, com a tendência para o aumento da temperatura, pode passar, por favor. Também para dizer que uma curiosidade desse trabalho é que a gente não está falando assim, qualquer ideia no começo. O verão está ficando mais quente. Quando no fundo, aqui no sul do Brasil, a gente chega na conclusão que é o inverno que está ficando mais quente, né? Então, o inverno e a primavera, que são justamente as estações um pouco mais secas, estão ficando menos frias, né? E quando tem o El Niño, o evento agrava ainda mais a mudança climática, mas também acontece sem a presença do El Niño, tá bom? Pode passar. Aí, só para demonstrar a área de estudo com o Parque das Araucárias, pode passar. Com o cruzamento de dados de inverno em relação às épocas mais estressadas e as menos estressadas, a gente conseguiu uma análise estatística aí significante para dizer sobre o efeito do El Niño na transpiração, né, evapotranspiração daquela área de estudo, que é uma área riquíssima, belíssima, com exemplares, vamos dizer assim, gigantes da araucária, ainda em ambiente conservado. Pode passar? Pode passar? Mais um gráfico aí mostrando a nível probabilístico a evolução do NDVI. E ali no eixo vertical, a partir do 0,27 do NDVI, que se configura o estresse florestal, né? Então a gente tem uma janela aí de 98 até 2013, mais ou menos, com um estresse significativo. Depois ele recuperou um pouco, né? Isso tudo naquele artigo publicado na Acta Ecológica. Pode passar. Mais recentemente, agora
para falar da publicação do FBS voltado a estresse e perigo de incêndios florestais, está no Prelo, na Revista Brasileira de Meteorologia. Então, acredito que nesse primeiro semestre ainda fique disponível aí para vocês. Podem, convido, né, a análise desse artigo. E agora eu vou falar um pouquinho desse artigo. Pode passar. Aqui no sul do Brasil, a gente trabalha muito a ideia de perigo de incêndio por meio de uma fórmula chamada Fórmula de Monte Alegre. Nesse trabalho, eu comparei o FBS com alguns indicadores internacionais de grau de perigo de incêndios. Então, o próprio VPD, que é o déficit de pressão de vapor, que é um parâmetro que, digamos assim, em quilopascal, ele mede a pressão, na verdade, com que os corpos eles estão desidratando, né? Tanto aqui pensando agora na vegetação, né? Então, a hipótese que a gente de estudo era que o FBS tem uma alta correlação com esse VPD, Vapor Pressure Deficit. O Hot Dry Wind é um índice quente-frio que utiliza o VPD para calcular também período de incêndio numa escala. Agora, considerando junto o parâmetro da velocidade do vento. E daí, dentro disso, a gente se inspirou em fazer o Indy FBS, que é a fórmula do FBS multiplicada também pela velocidade de vento. Então, a gente fez um estudo buscando analisar a correlação entre esses índices, agora pegando como base dados climáticos de Brasília. Então, como vocês podem avaliar ali, a área do Distrito Federal de Brasília, porque em 2024 teve o último El Niño, né? E a gente sabe que o efeito de 2024 do El Niño em Brasília foi bastante severo, com muitas queimadas, então a gente resolveu pegar essa análise, mesmo sendo aqui no Paraná, né? O INPE ele tem a base pública de dados, então, a gente resolveu homenagear o FBS estudando agora o clima de Brasília para um ano específico de 2024. Pode passar? O Indy FBS, quiser o FBS com vento, a gente usou uma escala de ponderação agora com base na escala de Beaufort, que é uma escala lá do século XIX, mas ela é amplamente utilizada para empírica, né, para dizer sobre a velocidade do vento e o efeito da velocidade do vento. E aí a gente fez uma escala de interpretação que, na verdade, não era quanto maior o vento, maior a nota, era quanto maior o vento, menor a nota do índice. Porque o índice FBS ele já tem um limite de 10 pontos, né? Então, propusemos isso como escala de ponderação também. Lembrando que muitos índices eles têm escalas externalidades de ponderação, vamos colocar assim. Então, choveu tanto, tem que abater a nota. A vantagem aqui é que a gente tem uma nota só considerando apenas uma equação, né? Independente do FBS ou da sua versão com o vento. Pode passar? A gente rodou um protocolo de análise de correlação e a análise ela se mostrou alta em todas as correlações, né? Então, esses gráficos indicam isso. E a análise de resíduos propriamente, pode passar, Byron. Ela mostra uma correlação do FBS e do IND-FBS, naquele primeiro gráfico da esquerda, em relação à homogeneidade dos resíduos, o que era de se esperar, né? Porque o FBS com vento ele é uma derivação do FBS puro. Agora, o FBS com o EPD, ele também mostrou homogeneidade de distribuição de resíduos. Então, esse foi talvez o ponto mais importante desse trabalho, porque ele mostra que essa alta correlação que era esperada, de fato foi comprovada. Ou seja, o FBS pode ser usado como fórmula, né? Como parâmetro de análise de perigo e de estresse de fogo. E aí, nesse caso, a gente fez médias semanais para poder analisar o FBS na distribuição do ano de 24. Mas importa dizer que o FBS instantâneo para perigo de incêndio ele pode ser feito também. Não precisa ficar fazendo médias aí acumuladas, como é o caso do FBS para cálculo de onda de calor, né? Dentro desse contexto, a gente gerou uma tabela de interpretação, né?
da média para 3 mais 3 graus de liberdade para menos um, com os limites de baixo, moderado, alto, muito alto e extremo. Então, ali para todos os parâmetros. E se comprovou que a partir de ali 889, ou seja, a partir do 9, a gente tem 2 graus de liberdade com probabilidade para dizer que tem um evento extremo aí acontecendo, né? Pode passar, por favor. Nesse último slide, para dizer que do lado esquerdo a distribuição dos dados nas todas as semanas daquele ano de 2024 foi muito próxima, tanto do FBS quanto da sua versão datada com vento. Ah, e também o da direita mostrando a relação do FBS com pressão de vapor. Então o FBS ele é o vermelhinho ali, se vocês puderem ver do lado direito. E o que que acontece? O resultado ele é do perigo extremo, ele é adiantado pelo FBS. Ele faz uma curva para cima, enquanto que para o VP dele ele é uma exponencial para cima também, mas ele é com a barriguinha mais para baixo, né? Vamos colocar assim. Então a nossa interpretação é que todos esses parâmetros podem ser utilizados para dizer sobre grau de perigo de incêndio, mas o FBS ele tende a adiantar a nota de calor extremo, né? Isso dá para comprovar nessa distribuição. Agora, considerando a distribuição de todos esses índices em relação às semanas de Brasília, a gente viu, né, que em 24, o mês de maio foi muito problemático, quer dizer, adiantou um mês, né, porque geralmente a estação do fogo é de junho a setembro, né? Então aquele ano ele foi um problema no mês de maio também. E a gente conseguiu provar isso. Pode passar. Também queria dizer com informação final essa ideia de que no nosso trabalho de lecionar sobre a área de incêndios florestais, eu costumo separar a ideia de perigo de incêndio em face do risco de incêndio. No nosso entendimento, o perigo ele é aquele parâmetro que você, digamos assim, que você não analisa especificamente condições de campo, apenas as condições climáticas. Então, o FBS ele dá essa ideia de índice de perigo sem considerar fatores específicos. Por isso que a gente tem que complementar, né? Se tem topografia com vento, né? Se tem fonte de água e captação de água, a presença de pessoas, ou seja, todos o tipo de vegetação, uso da terra. Então, todos os parâmetros de risco de incêndios, eles não são considerados no perigo. Quando a gente Por isso que as agências elas podem trabalhar com essas informações de forma complementar, porque também esses outros índices eles procuram fazer essa integração de informações, né? Mas essa é a proposta do FBS, né? E a gente fica à disposição aí. O INDE FBS, ele, de certa forma, está representando um fator de campo, né? Por conta do vento e da topografia associada ao vento e a pressão atmosférica local, não é? Então, esses índices eles poderiam ser objeto de mais pesquisas e no sentido de convalidar, integrar as suas utilizações, né? Então era isso, Aira, obrigado, e eu fico à disposição aí. Espero não ter estendido muito aqui, nem contei o tempo. Tudo bem, muito obrigada, Álvaro, pela excelente apresentação. Vamos deixar as perguntas para mais tarde. Então, vamos passar agora para a próxima apresentação. Muito obrigada mesmo. Foi muito, muito legal. É muito interessante, né, ver índices diferentes, conhecer índices que eu não conhecia também. Bom, agora eu vou passar a palavra, vou apresentar primeiro, né, a doutora Célia Ralha. Me desculpa, eu não sei falar o seu sobrenome do meio, se quiser me corrigir, na Guedini, verdade. Guerri- Guedini. Guedini, perfeito. Bom, a doutora Célia, ela é mestre pelo Instituto de Tecnológico, de Aeronáutica e doutora pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ela é docente em Ciências da Computação pela UNB, exerceu cargos de liderança acadêmica e administrativa no Decanato de Pesquisa de Pós-Graduação da UNB, lidera o grupo de pesquisa Computer Science for Information and Knowledge Treatment, o InfoKnow, e ela é membro também sênior da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC.
Ela atua na área de sistemas inteligentes, modelos baseados em agentes, sistemas multi-agentes, planejamento multi-agente e simulação baseada em agentes. Eu acredito que eu vou aprender sobre tudo isso, pois eu realmente não entendo muito bem. Eu fiquei lendo essas palavras e fiquei, meu Deus. E junto à doutora Célia, quem vai apresentar essa próxima apresentação é o Rafael Henrique Nogalha de Lima Moreira. Ele é graduado em Ciências da Computação pela UNB e técnico em Desenvolvimento de Sistema pelo Federal de Brasília. Ele é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Informática, o PPGI, na UNB, e tem pós-graduação em Gestão da Tecnologia de Informação pela Faculdade Focus. Ele é analista em Segurança de Informação do Banco do Brasil e atua na área de Informática e Reinforcement Learning. Bom, doutora Célia, Rafael, muito obrigada por estarem aqui hoje. Vocês podem colocar a sua apresentação e deixo o palco para vocês. Obrigada, Vara, pela apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Acho que permitir. Está conseguindo ver alguma coisa? Sim, tá mostrando sua tela já, professor. Como é que é? Já tá mostrando sua tela. Ah, tá. Então tá. Muito obrigada, Vara, pela organização dos seminários. Agradeço a doutora Ana também. É um prazer estar aqui participando do segundo webinar. Nós temos uma formação um pouco diferente de todos os palestrantes que apresentaram até o momento, mas estou aprendendo muito com eles. Gostei muito do índice FBS, louca para usar. Enfim, estamos aqui Obrigado, professor. Estamos à disposição. apresentando. Nós vamos apresentar o trabalho de mestrado do Rafael Nogalha, né? Que foi intitulado Flame Sentinel. Ele é um arcabouço computacional para detecção operacional de incêndios florestais. Nós somos vinculados ao programa de pós-graduação em informática da UNB, como já foi apresentado, tá? A nossa apresentação é composta por uma agenda de introdução, um pouquinho de literatura, a área de estudo que nós vamos executar os experimentos, a apresentação do arcabouço, né, que eu vou chamar de framework, que é mais fácil, um pouquinho dos resultados iniciais e considerações finais, deixando claro aqui que nós temos muito que aprender e queremos muito interagir com essa comunidade, porque nós não somos ecólogos, nem engenheiros florestais, enfim, nós temos muito que aprender. Enfim, da equipe de pesquisa desse projeto faz parte o tenente-coronel bombeiro militar Rodrigo Almeida Freitas. Ele tem uma vasta formação na área de segurança contra incêndio e pânico, né? Hoje ele é cedido à Secretaria de Segurança Pública, mas ele trabalha ainda muito com prevenção e combate a incêndios e perícias e licenciamento de edifícios e várias atuações na parte voltada a incêndios, né? E a nossa aplicação aqui é incêndio florestal. Então, o tenente-coronel faz parte também do nosso grupo de pesquisa, que já foi apresentado, denominado como Infonou. Ele é um grupo multidisciplinar, tem ecólogos, tem biólogos, tem gente da computação, tem gente de ciência da informação, é um grupo multidisciplinar de pesquisa. Ele é sediado na UNB, vinculado ao Departamento de Computação, e eu sou a líder desse grupo. Nós temos hoje 35 pesquisadores doutores vinculados ao grupo e 5 mestres, mais de 10 alunos que atualmente estão sob orientação e mais de 100 alunos egressos desse grupo, né, com instituições nacionais que vão de norte a sul do país e também algumas instituições internacionais, como o CIRAD França, que é nosso parceiro e auxiliou muito em outras modelagens que fizemos para uso da terra, Alemanha e também agora atualmente com a Universidade de Aberdeen na Escócia. Grã-Bretanha, né? Aí tem os dados do site do espelho do nosso grupo. Bom, a motivação já foi extensamente falada aqui, né, sobre o problema dos incêndios florestais.
que é um desafio muito grande, não só no Brasil, mas no mundo. Trouxemos aí uma figura do Monitor do Fogo Mapa Biomas 2025, que mostra claramente uma grande ocorrência de focos de incêndio no bioma do Cerrado, que é a nossa área de estudo. Então, esse é um problema não só para o bioma do Cerrado, mas também para outros biomas. E, de acordo com o Mapbiomas, também já foi reportado que em 2024 foi um ano muito complexo por causa do El Niño, com mais de 30,8 milhões de queimadas no país todo, reduzindo um pouco em 2025, mas temos expectativas, péssimas expectativas para 2026. Então, é necessário, né? Eu trouxe aí um artigo do Birajara Oliveira e et al., uma equipe que tem bastante pesquisa na área, e eles colocam na área de tecnologia, principalmente, né, que é necessário integrar soluções em tempo real, né? Sejam aplicações web, sejam aplicações em aplicativo de celular, mas que sejam possíveis de predizer o foco de incêndio e também como é que ele se espalha, né? E ele usou o bioma do Cerrado como foco de estudo. Então, ele chega a concluir que os dados ambientais e meteorológicos são importantíssimos, a detecção ativa de incêndios ela é necessária, e os modelos preditivos, né? Que aqui no nosso caso nós estamos usando modelos de aprendizado de máquina, mas tem vários modelos estatísticos preditivos de risco, né? E índices também, como foi apresentado. E regras para suporte à decisão operacional, porque, na verdade, a gente precisa integrar as ferramentas à operacionalização de combate e de uso desses aplicativos para melhor retorno. Então, o desafio grande é como transformar dados que são armazenados de forma heterogênea, fragmentados em várias aplicações e em vários repositórios, em informações úteis que sejam interpretadas e autoacionáveis, né, por quem de direito, que seja por um planejamento ou por uma ação ativa, né, no ambiente. Então, nós trouxemos aqui a nota técnica 1 de 2025 do CIMAM, Preve Fogo de IPRO, do IBAMA MMA, que traz algumas notas importantes, né? Como, por exemplo, previsões de tendência climática, baseada em dados de 2025, e também condições de perigo previstas para 2026. Então, o cenário adverso climático traz alta probabilidade de temperaturas acima da média, praticamente em todo o país, as chuvas abaixo da média também nas regiões centrais, primeiros meses do ano, aumento de risco de incêndios florestais, especialmente de maio a outubro, e a probabilidade que eles apontaram por esse estudo de aproximadamente 48% do El Niño, de julho a setembro, né, que é uma previsão com dados oficiais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, foi depois extrapolada em outras notas técnicas. Então, nós trouxemos esse gráfico aqui, que é uma nota técnica com base ainda nos dados do NOAA, mas ele traz, né, foi publicado agora em abril de 2026, através de trabalhos do INPE, do INMET, do FUNSEMI, do SENSIPAM, e ele já traz uma probabilidade de ocorrência do El Niño bem maior, aumentando junho, agosto, setembro para praticamente mais de 85% e chegando a 90% em agosto, setembro e outubro, e passando de 90% em setembro, outubro, novembro, e outubro, novembro, dezembro, e se estendendo até janeiro. Então, essa adversidade climática que está prevista aí para ocorrer recentemente, quer dizer, que deve ocorrer com uma probabilidade alta agora em 2026, é uma preocupação. Tá? Então, ainda seguindo a nota técnica, as previsões de perigo têm áreas críticas apontadas por eles, né, como o Nordeste, Cerrado, o Norte, parte do Centro-Oeste, uma persistência histórica em risco elevado em grande parte dos municípios dessas regiões. E esse cenário, né, eles recomendam
por este cenário de previsão, tem que haver um fortalecimento do monitoramento climático e do risco de fogo, uma adoção integrada, que é para isso justamente que o IPAM está, na verdade, na hora adequadíssima, né, fazendo esses webinars e toda essa integração para ações preventivas, com planejamento antecipado, estratégia de manejo de fogo, ou seja, super necessário, e estamos no tempo urgente, urgentíssimo de 2026. Então, o público-alvo envolve, né, toda a comunidade, gestores do CIMAM Federal, COMIF, Sala da Casa Civil, enfim, demais órgãos envolvidos na gestão ambiental e proteção dos biomas brasileiros. Então, atendendo essa necessidade de integrar dados ambientais, detecções de fogo ativo, indicador de risco de fogo, modelos de aprendizado de máquina, que é o que nós estamos usando, e recomendações operacionais multiagentes, que eu vou falar o que significa exatamente essas operacionais multiagentes, a gente traz o foco do problema, que monitorar incêndios florestais nesse país, né, não é um desafio pequeno, porque nós temos vários biomas, 6 biomas, com características únicas de vegetação, fauna e clima, e que essa variação vai levar também a predições diferenciadas e mais complexas, muita dificuldade de acesso em regiões, que a gente tem isso no país, a rápida propagação do fogo e o aumento de incêndios florestais que exige soluções em tempo real, tecnológicas, né, em tempo real. E aí a gente traz algumas restrições de métodos tradicionais que, aplicadas de forma isolada, não trazem resultado justamente por ter uma abordagem retrospectiva, ou seja, nowcasting. Então, se eu usar simplesmente monitoramento visual por torres de observação, ou patrulhamento periódico terrestre ou aéreo, ou relato de população, ou câmara fixa de monitoramento, né, com algumas estratégias de observação, ou mesmo monitoramento por satélite de forma desassociada, essas soluções, por si só, elas não vão conseguir trazer efetivas soluções para esse problema complexo que é o desafio crítico dos incêndios florestais. Enfim, então a gente traz uma necessidade de identificação precoce, seja através de índices, né, preditores, ou de desses focos de incêndio que possam resultar em dados significativos que possam resultar, né, que se a predição não ocorrer na verdade, estratégias para combate disso, os danos significativos à biodiversidade e aos recursos naturais é grande, né, para o país. Então, esse é um problema que a gente está atacando. E como ideação de solução, a gente traz a necessidade de soluções tecnológicas, né, para realizar detecção online, com baixa latência de comunicação, classificar o risco de fogo, com base em dados ambientais, e operacionais em tempo real ou quase tempo real, fornecer suporte à tomada de decisão sem dependência de intervenção humana, ou seja, maior autonomia deliberativa nas próprias ferramentas, permitir respostas rápidas e eficazes para equipes de monitoramento e combate para redução de custo operacional do MIF. Então, aumento em cobertura espacial e melhoria de frequência na atualização das informações são todos requisitos de soluções computacionais que a gente vê como necessários e urgentes. E a nossa hipótese de solução é que um arcabouço computacional baseado em IA distribuída, né, inteligência artificial distribuída, pode integrar dados ambientais distribuídos em diversas bases, detecção de fogo com indicadores de risco de fogo e modelos de aprendizado de máquina, que apoiam a tomada de decisão operacional em tempo real ou quase real. Aí, nessa área de IA distribuída, existe uma área que eu pesquiso, que chama-se sistemas multiagentes. Ele é composto por entidades de software que são autônomas, ou seja, elas têm raciocínio deliberativo e elas interagem, né? Então, eu posso formar grupos de entidades de software que possam estar atuando de forma distribuída. Elas percebem, através de sensores, o meio ambiente e elas agem no meio ambiente.
através de processamento de informações e conhecimento, né? Os agentes, eles podem ter funcionalidades distintas, podem estar em diversas arquiteturas, sejam distribuídas, hierarquizadas, peer-to-peer, enfim, eles podem fazer o serviço de monitoramento, de intervenção e supervisão no combate do MIF. E aí eu trouxe um artigo aqui de 2024, à direita, esse esquema que mostra que um framework baseado em sistema multiagente, ele tem uma percepção do ambiente atual, tá? Essa ferramenta, na verdade, ela foi simulada, não é com dados reais online, mas ela traz toda uma proposta de observação de dados e um mapa de crenças baseado em rede marcoviana de probabilidades que pode lidar com incertezas da ocorrência do fogo. E aí tem toda uma base, né, digamos, de formação de equipes aqui com drones, ele está representando por drones, que são veículos autotripuláveis, e que podem estar atuando no meio ambiente, né? E esses drones são autônomos, com deliberação, com base nesses mapas de crença, para eles poderem formar equipes de atuação no meio ambiente. E aí é um artigo que integra esses veículos de drone autotripuláveis com equipes, por exemplo, aéreas de manipulação e monitoramento de combate ao fogo. Então, é um arcabouço que eles desenvolveram, não usaram dados, na verdade, não está online essa aplicação, porque é simulado, mas eles chegaram a concluir que ela é totalmente implementável para execuções em ambientes reais. E aí, o objetivo da nossa pesquisa é propor e avaliar um framework multiagente, que foi denominado Flame Sentinel, para monitoramento do risco em incêndios florestais, integrando dados meteorológicos, detecção online do FIRMS, que é uma aplicação da NASA, Fire Information for Resource Management System, indexação espacializada, que é o que o Uber usa, que é o H3, que é hexagonal. Indicadores de risco de fogo, nós usamos vários, mas não usamos ainda o FBS. E aprendizagem de máquina, tá? E projetar agentes que possam fazer as tarefas de monitoramento online, intervenção e supervisão, e fornecer recomendações interpretáveis por meio de uma aplicação web. Esse é o nosso objetivo do projeto, tá? Aí eu vou passar a parte da revisão da literatura para o Rafael apresentar. Obrigada aí pelo que eu já falei, tá? Estamos abertos à colaboração e também a perguntas e, claro, né, respostas. Rafael, você consegue compartilhar sua tela? Ou você quer que eu continue daqui? Consigo sim compartilhar aqui. Vocês me dizem se estão enxergando. Vou tentar ser breve. Vocês estão vendo a tela? Eu estou vendo sim. Certinho? Agora sim. Certo. Então, continuando aqui, temos aqui 6 trabalhos que serviram também de insumos. Tiveram outros, né? Mas esses aqui são dos principais atuais, né? Para insumos do nosso framework, né? Do nosso projeto. O primeiro já foi comentado, é do Birajara, que é um cerrado Fire Spread Web System, é um sistema web que é em tempo quase real para previsão de propagação de fogo, especificamente no cerrado. O outro é de Segura Garcia, que trata sobre a relação entre clima, ocupação humana e área queimada também no cerrado. O terceiro é também do Ribeiro, é uma transição de uso de terra e fogo, então tem uma influência ali da idade, da transição de uso de terra na atividade do fogo. O quarto é do Al-Husseini, também é um árabe, né? Ele fala da influência da idade, na verdade, abordagem multiagente também para vigilância e supressão de incêndios. O quinto é o FlameGuard, que serviu também de inspiração para o nome do nosso framework, que também é de um trabalho ali da região da Arábia Saudita, que é um mapa inteligente que utiliza o FIRMS, os satélites MODIS e o VIS e o aprendizado de máquina. E o sexto é do Padua, que utiliza ali as covariáveis espaços temporais para detecção de área de fogo ativo, também no Cerrado, especificamente em Minas Gerais. Aqui esses 6 trabalhos comparados ao nosso, só um
não tem um bioma, um país específico, né, que foi o que a professora Célia ali trouxe ali do multiagente, que é uma simulação. O outro é na região ali da Arábia Saudita e os outros restantes são no Cerrado. Todos são de modelagem de risco de fogo. Apenas 3, e o nosso que a gente está fazendo, tem suporte à decisão, e 2 são de sistema web, e o nosso também. E apenas um utiliza abordagem multiagente, e o nosso também tem essa abordagem multiagente. A área de estudo é o Parque Nacional de Brasília, o PAR, né, que é uma notícia em setembro de 2010, que foi um grande incêndio, que mais de 15 mil hectares de área foi consumida pelo fogo, correspondendo a 25% da área do PAR, né, e segundo o ICMBio, né, Instituto Chico Mendes de Conservação, esse foi um dos piores incêndios já registrados, e também tiveram outros, 1998, 2011, 2024, e aqui, infelizmente, a área com incêndio, né? O PAR, né, é uma área aqui do Distrito Federal, é uma unidade de conservação federal, é localizada ali no noroeste do Distrito Federal, a 10 quilômetros do centro, é bem próximo de Brasília, é uma área estratégica nessa interface urbano-florestal, que tem um monitoramento do risco de fogo e protege remanescentes do cerrado, mananciais relevantes no Distrito Federal, então é uma área relativamente grande comparado à região ali da capital do Brasil, né, 42 mil hectares, e foi criado pelo Decreto 241 dos anos 60 e ampliado ali pela Lei 11.285 de 2006, e está na gestão do ICMBio. Essa daqui é a grade H3 que a gente montou no nosso trabalho do Cerrado. O diagnóstico da temporada de fogo nesse Parque Nacional. Vimos aqui, no primeiro gráfico, é possível ver que essa região ela compreende uma grande temporada de fogo, vamos assim dizer, né? Mas o nosso foco foi de junho a outubro, em setembro tendo um pico, né, de incêndios, e esses dados a gente pegou ali do FIRMS, com esses 2 sensores, no ano de 2010 a 2024. Claro que durante esse tempo tiveram algumas mudanças aí dos sensores, né, por ser mais antigo, em 2010 e 2011 não tinham sensores que começaram a ser utilizados ali no ano de 2022, né, os satélites. E o período crítico correspondeu a 89,2%, nesses meses de junho a outubro, correspondendo a detecções de fogo nessa temporada. Fora dessa temporada, ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro e dezembro, 10% do fogo correspondeu nesse período, né? Então, teve um total aí de detecções de 2.172 incêndios em um período crítico, né, de junho a outubro, com 1.937 focos, em setembro concentrando 57% desses focos, né? Claro que alguns focos de incêndios não foram detectados por conta de algumas limitações do satélite, né? Às vezes a nuvem podia estar em cima, ou o sistema podia ser desconectado, então acaba tendo esses problemas e essas limitações, né? Sobre o nosso framework Flame Sentinel, aqui falando rapidamente, ele tem uma camada de aquisição de dados, ou seja, onde a gente adquire esses dados. Então, tem a entrada ali do OpenMetal, do FIRMS, um GeoJSON que a gente conseguiu do Parna, que o próprio governo do Distrito Federal disponibiliza, e o Verified Land, que são as informações também semelhantes ao OpenMetal, mas a gente pegou os dados climáticos dessa ferramenta, que utilizamos no modelo treinado juntamente com os focos do FIRMS, que serviu para o nosso Ground Truth, né? Esses dados são processados, são constantemente atualizados e tem uma saída que é um snapshot operacional, que é destinado a cada uma das células que a gente dividiu de hexágonos ali do Parna. Esse sistema ele é atualizado a cada 15 minutos pelo FIRMS, ou seja, a gente chama essa ferramenta a cada 15 minutos e a cada 120 minutos tem um OpenMetal. Esse horário foi definido para o OpenMetal porque ele tem limitação de chamada dessa ferramenta. Então, a gente poderia estourar essa limitação mensal. E essas informações elas são consultadas por um orquestrador, que ele recebe essas informações do clima em cada hexágono do Parna, e ele inicia o fluxo do framework com os agentes. O primeiro agente é o agente de monitoramento, que ele pega a latitude, a longitude, a célula H3, que cada uma dessas células ela tem um identificador. E esse snapshot operacional ele está presente em cada uma das células e também os incêndios detectados nessa célula em específico. Isso é processado, ele organiza esses dados climáticos de incêndio e de risco de fogo e gera uma saída com os dados climáticos organizados, os dados de incêndio de fogo e o resultado do risco, que
enviado para o agente de intervenção, que ele recebe esses dados, processa, computa o HFFMC, que é um índice de risco horário, né? Ele avalia a condição dessa ignição horária e define uma prioridade operacional e seleciona as ações táticas. E gera uma saída com essas seleções táticas, com encaminhamento para o grupamento de combate ao incêndio aqui dos bombeiros do DF, e envia para o agente de supervisão. Ele valida a consistência dessas recomendações do agente de intervenção, aplica as regras de ajuste de risco, que inclusive o próprio Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal tem uma tabela com regras, né, de fogo, e justifica a interpretação final. E aí ele envia isso para o sistema, que é onde a pessoa ela pode acessar, que no caso a gente está fazendo para o Corpo de Bombeiros, né? Eles vão receber essas informações e vão conseguir acessar esse risco de fogo, essa possibilidade de fogo, né? Essa daqui é a indexação espacial, né, o hexágono que a gente fez, que, como a professora disse, foi desenvolvida pelo Uber, está disponível, a gente consegue ter acesso a esse código, e basicamente a ideia é o seguinte: foram divididas 517 células com uma resolução 8, então dá em torno ali de 0,7 quilômetros quadrados, cada uma dessas células tem esse tamanho, e a distância delas é mais ou menos 900 metros de cada uma desses hexágonos, né? Cada hexágono tem uma distância para ele de mais ou menos 900 metros. E o H3 ele é mais ou menos um CEP espacial ali desse Parque Nacional, né? Então ele alinha clima, focos, o risco de fogo e as recomendações na mesma unidade que é a célula, que é o hexágono, que tem um identificador próprio. E nesse trabalho, cada registro ele corresponde a uma célula dessa, esse hexágono, em um dia, né? As nossas fontes de dados é do FIRMS, o OpenMetro, e a gente utiliza esses 8 índices de fogo para o estudo e também como uma feature do modelo, né? O FWI, o FFMC, o HFFMC, o FMA, o FMA+, o risco de fogo do INPE, o Nesterov e o Engstrom. E tem um contexto histórico de fogo que a gente conseguiu ali da coleção 5 do mapa Biomas, né? Esse é o workflow, a gente tem as fontes de dados, é feito esse filtro no mapa, a gente faz uma amostragem de pseudo-ausência, ou seja, se não teve fogo, a gente coloca como se fosse uma ausência de fogo, né? A gente não pode ter uma certeza de se realmente não teve um fogo pelas limitações do satélite, como já foi comentado, e essa tabela ela é alinhada com linhas fixas. Depois tem as covariáveis ambientais, que a gente tem uma memória hídrica, os índices, como eu comentei, de fogo e o histórico de incêndio, e é feita uma ablação, ou seja, a gente faz um estudo de quais features são importantes para o sistema, e essa ablação é em estágio progressivo, que são os estágios 1 ao 6. E todo esse estudo ele é feito com 5 modelos de regressão linear, o EndoForest, o XGBoost, o LightGBM e o CatBoost, e com uma validação temporal de 2010 a 2023, com o teste em 2024. E a gente faz uma avaliação operacional com algumas métricas que eu vou mostrar. Esses são os estágios das covariáveis, dos 6 estágios, como eu disse, eles são progressivos, então a gente começa com clima D-1, então a gente olha para trás, né, para ver como é que foi no dia anterior, nas semanas anteriores, e depois a gente tem uma memória hídrica no estágio 2, essa memória hídrica com o CDD e o CWD, e todas elas com uma série temporal de precipitação que a gente conseguiu do Era 5 Land. Né? E posteriormente, no estágio 3, a gente tem os índices de risco de fogo, aqueles que eu comentei. E um histórico de fogo, que a gente pegou do mapa Biomas, no estágio 4. No estágio 5, são os índices de risco de fogo agora com a memória hídrica e juntos com o histórico de fogo. E no último estágio, a gente tem o EWMA, juntando todos os estágios anteriores nessa ablação progressiva. E as principais features por estágio, né? Foram 11 features no estágio 1, 73 no estágio 2, 88 no estágio 3, vão aumentando, né? Vão sendo somadas. 95 no estágio 4, 110 no estágio 5 e 134 no estágio 6. E após essa avaliação, o estágio com melhor desempenho ele vai ser avaliado com uma configuração prospectiva, né? E utilizando essas covariáveis disponíveis até o dia anterior. Indo para os resultados, a gente tem aqui os modelos que a gente utilizou. Nessa primeira tabela é possível ver o PR-ALC, né, em que a gente consegue ver como é que está mais ou menos a precisão do sistema. Ela está próxima do 0,2 e os modelos eles ficaram muito semelhantes, mas o que se destacou foi o Randall Forest e o XGBoost, esses dois modelos, dentro do aprendizado de máquina, e é possível ver que a partir do estágio 5 tem uma leve descida para o estágio 6, ou seja, aquele estágio 6 que tem a adição do EWMA,
não fez uma diferença positiva, na verdade, apresentou uma perda dessa precisão, sugerindo um ruído nessas features de suavização temporal. Já o recall, o Randall Forest ele se destacou, inclusive no estágio 5, como um dos melhores modelos, e a precisão também ficou ali entre o Randall Forest e também o ActiveBoost, com a inclusão desses estágios sendo o melhor desempenho no estágio 5 para esse sistema. Nessa tabela é possível ver o resultado em relação ao lift. Esse lift, dentro da estatística, ele mostra um modelo mais interessante, de tal forma que seja melhor eu usar ele do que eu escolher algo aleatoriamente. Então, nesse caso, o estágio 2, utilizando o ActiveBoost, ele teve o melhor lift. Então, ele corresponde a 2,38 vezes acima de uma prevalência do evento. Porque a prevalência de fogo no partner, ela comparada à extensão do local, é muito baixa, né? Deu 9,54% nesses anos de treinamento. E para o teste correspondeu, em 2024, a 2,39%, ou seja, é um evento raro de acontecer, né? Por mais que ocorra, ele é um evento raro com a quantidade de dias e de meses que a gente tem no ano. Então, eu utilizando o ActiveBoost nesse segundo estágio, eu tenho uma escolha 2,38 vezes melhor do que uma priorização aleatória, ou seja, escolher pela sorte. E essas duas outras colunas, que é o Recall Top 5 e o Precision Top 5, eu pego o Top 5 maiores ocorrências de fogo na região. Então, o ActiveBoost, no estágio 2, ele teve também o melhor resultado, tanto no top 5 para o Recall, como no top 5 para o Precision. Ele capturou ali 16% dos focos, que houve eventos reais de fogo, ali mais ou menos 69 células, elas tiveram fogo, né, numa pequena área do Parna, mas o ActiveBoost no estágio 2, ele é o melhor modelo operacional nesse caso, até o momento dos testes que a gente tem feito, sendo melhor do que a própria aleatoriedade de escolha, né, no sistema. E isso é um resultado comparável às literaturas que a gente citou aqui do Birajara e do Pado nesses dois trabalhos. E as considerações finais, isso daqui é uma avaliação operacional que a gente tem com dados de ambientes reais, tem uma análise de discriminação, é uma configuração prospectiva e com as contribuições desse framework para um monitoramento e recomendação operacional, que a gente está em trabalho juntamente com o Corpo de Bombeiros, né? Com uma integração de meteorologia de diferentes ferramentas, com ablação progressiva de clima, memória hídrica, índice de fogo, histórico de fogo, e a WMA, e uma aplicação web, que a gente vai mostrar aqui rapidamente para vocês. Mas há limitações. Esse modelo, ele concentra em variáveis ambientais, histórico de fogo e índice de fogo, sendo que é possível a gente melhorar essas variáveis e expandir essas variáveis, né? E essas detecções são baseadas em satélites e podem ser às vezes afetadas, como eu disse, por nuvens, horário de passagem de satélite, resolução do sensor. Não há um sensor físico ali na região. E o desempenho do modelo, ele depende da qualidade e da disponibilidade temporal das fontes externas de dados, né, do FIRMS, OpenMeteo. E essa área de estudo, ela só está restrita ainda ao PAR, né, ao Parque Nacional, uma área pequena comparado ao bioma todo do Cerrado, por exemplo. Como trabalho futuro, a gente tem essa integração com o IoT, câmeras inteligentes, e ampliar o conjunto de dados e variáveis numa avaliação do framework em outras unidades de conservação. Esse daqui é a foto do framework, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Vocês estão vendo aí na tela? Sim, então, estamos vendo. A última atualização que teve aqui do sistema foi 2h18, né? E o FIRMS foi também às 2h18, o OpenMeteo foi meio-dia, que ele atualiza de 2 em 2 horas ali, né? 120 minutos. Então, como é que funciona aqui? Esses são os hexágonos que a gente tem na região. Essa daqui é a região do Distrito Federal. E aqui é o Parque Nacional de Brasília, que compreende também uma parte ali do Goiás. Cada hexágono desse é uma região ali que tem 0,74, 73 quilômetros quadrados, né? Se eu clicar numa região que está verde, verde tem um nível de risco baixo, de acordo com o nosso modelo, né, do ActiveBoost. E aqui é possível ver as condições climáticas que é colocado no sistema, com 24 graus ali, uma umidade relativa, né? A gente pega tudo isso do OpenMeteo, e o agente, os 3 agentes. O agente de monitoramento, ele fez essa atualização dessa região, o agente de intervenção, ele faz uma recomendação operacional, e o de supervisão, ele está dizendo aqui que ele manteve o nível final mantido embaixo, porque, ou seja, que nessa região o sistema identificou que não precisa ter um aumento do risco, né? Então, ele continuou com o risco do operacional. E o operacional, ele teve uma recomendação
de monitoramento contínuo, de emitir boletins preventivos e manter a atualização regular da região, né? E aqui o HFFMC ele está com um potencial de ignição, está como fácil. Então, essa região ela tem que ser monitorada, né? Tem que continuar esse monitoramento contínuo. E o GPRAN recebe essas informações que estão aqui nesse sistema. Se eu pegar um amarelo, ele coloca como nível médio nesse momento. E a recomendação é uma atenção preventiva com intensificação das sondas terrestres e ampliar a observação de drones, né? Isso é tudo enviado também para o GPRAN para eles verem esse sistema, como ele funciona. E basicamente é isso que a gente tem. A gente agradece a presença de todos e a gente fica disponível aí também para perguntas e observações para o trabalho, tá? Perdão se a gente também ultrapassou aí o horário. Muito obrigada, Célia, Rafael. Nossa, super interessante também. Hoje estamos conhecendo índices, plataformas, uso, né, de outras plataformas que já existem, como Mapiomas. Nossa, super legal. Agradeço muito. E vamos passar então para a nossa última apresentação de hoje, do Dr. Nicolas Castro Santana. Você está aí, Nicolas, né? Obrigada. Estou Obrigada sim. e pela participação. Falar um pouco sobre você agora. O Nicolas, ele é graduado, mestre e doutor em Geografia pela UNB. Muitos de nós somos da UNB, né? Hoje aqui. Ele é analista ambiental da SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Ele atua na gerência de prevenção e manejo de incêndios florestais e acidentes florestais e atua na área de análise de sensoramento remoto aplicados à vegetação e fogo. Nicolas, muito obrigada por sua participação e eu passo a palavra para você. Obrigado. Eu vou tentar apresentar aqui, aí vocês só me confirmam se estão ouvindo e se a apresentação vai aparecer também. Tá bem. Tá aparecendo aí, né? Agora sim. Agora está aparecendo. Tudo certo. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar primeiro todos os trabalhos, muito interessantes, muitas técnicas diferentes, né? Assim, tecnologias novas. Para a gente que está na ponta, principalmente nos estados, trabalhando nas secretarias, nas prefeituras, corpo de bombeiros, a gente precisa muito desse desenvolvimento de tecnologias, né? Para a gente conseguir fazer as políticas públicas de forma mais eficaz. E aí, aqui dentro do estado de Goiás, a gente tem várias demandas também específicas para trabalhar. Eu, particularmente, tento aliar um pouco as demandas que a gente tem da parte mais burocrática, também tentando encontrar algumas soluções para melhoria dos nossos trabalhos, né? Então, nisso que veio esse tema que eu trouxe aqui, né, bem geral, utilização de dados de sensoramento remoto para avaliar efeitos do fogo na vegetação. Então, aqui, só para contextualizar, assim, o pessoal já apresentou bem isso, mas a gente tem uma questão muito importante de diferentes adaptações da vegetação no quesito fogo, né? Então, a gente tem vários trabalhos já, por exemplo, Chuvieco traz aí as áreas mais sensíveis a incêndios, principalmente focado em áreas mais florestais, né, florestas úmidas, enquanto as áreas que seriam áreas de cerrado, savana, seriam um pouco mais adaptadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente já percebe que mesmo a área, por exemplo, de cerrado, como é o caso aqui do Brasil, que é uma formação mais adaptada, somando, por exemplo, questões de fragmentação, questões de invasão por espécies exóticas, a própria, assim, efeitos do fogo muito frequente, tudo isso tem feito com que mesmo biomas como o cerrado tenham tido danos meio que permanentes, né? Questão de incêndios.
Então, esse trabalho, por exemplo, em 2015, se a gente vê, ele colocava o Pantanal ó, com uma baixa vulnerabilidade ao fogo, que a manchazinha amarela. E aí, o que a gente viu foi que praticamente 5 anos depois a gente já teve incêndios catastróficos no Pantanal, né? Então, assim, mudou muito rápido essa perspectiva. Aqui eu trouxe o que define o padrão de regeneração da vegetação, né? Como ela se moldou para se regenerar. A gente tem aqui esse trabalho, deixa eu só mudar aqui para confirmar o nome dele. Eu não consigo ler o nome aqui, que a apresentação está bem em cima, mas esse pesquisador em 2025, eles trouxeram várias variáveis que influenciam, né, a questão de incêndios. Então, por exemplo, produtividade primária, temperatura, cobertura florestal, a duração do fogo, e como cada uma delas afeta mais ou menos na presença ou não do fogo. Então, eles viram, assim, de forma geral, que tem algumas que não têm grande relação, outras são relação um pouco maior, por exemplo, cobertura de arbustos não é tão importante, mas a temperatura, por exemplo, temperatura superficial, temperatura do ar, é muito relevante. A cobertura florestal, diferente, por exemplo, das coberturas de gramíneas, ela tende a afetar muito essa recuperação, né? São áreas muito mais sensíveis. A duração do fogo também foi uma variável muito importante. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu tenho tentado ver essa questão muito de quais variáveis a gente pode levantar para identificar a recuperação e também identificar áreas que a gente precisa fazer intervenção. Então, muito pelo nosso trabalho aqui dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que a gente tem a gestão de unidade de conservação e a gente precisa, às vezes, fazer intervenções, tanto queimas prescritas, por exemplo, como replantio de mudas ou cercar áreas. A gente precisa entender assim, que área que a gente precisa fazer uma intervenção e como fazer isso, né? Então, entendendo, por exemplo, qual tempo ela demora para se regenerar, a gente pode optar, por exemplo, só fazer um cercamento, ou a gente vai ter que fazer intervenção com mudas, então a gente tenta fazer essa ligação. Só um minuto. Então, dentro do Brasil aqui tem o estudo mais recente da professora Pivello, que traz aqui mais atualizado do que aquele do Chuvier, que coloca tanto Cerrado quanto Pantanal e Pampa seriam biomas dependentes do fogo, né? E aí essa dependência com grandes ressalvas, porque é um fogo totalmente diferente do que a gente vê, assim, esses grandes incêndios, né? E aí as novas leis do MIF, as novas interpretações têm trazido assim, ganhos importantes para a gente, principalmente com a questão das queimas prescritas, então já está mudando muito essa visão do fogo zero, né? E tem melhorado um pouco a gestão, pelo menos dentro do Cerrado. Já nas áreas, por exemplo, de Amazônia, eu acredito que a gente tem um desafio ainda maior, né? Porque a gente não tem essa possibilidade muito grande de uso de queimas prescritas. E aí, dentro dos dados de sensoriamento remoto, a gente tenta meio que pegar daquelas variáveis que eu trouxe ali anteriormente, o máximo que sejam viáveis de trabalhar com dados de sensoriamento remoto. Então, aqui dentro do estado, a gente tem unidades de conservação que são difíceis de acesso. Então, a gente não consegue fazer levantamentos em campo, ou se conseguir, seriam muito custosos e difíceis. Então, a gente tenta estimar o máximo por satélite. Essa figurinha que era para ela ter uma animaçãozinha, mas ela mostra, por exemplo, o índice de vegetação lá no continente africano. Então, com imagem satélite, a gente tem a possibilidade de extrair dados da vegetação, né? Então, a gente sabe se ela está mais seca, mais úmida, as condições mesmo que genéricas, né? Não substituem totalmente os dados em campo, mas elas trazem várias informações úteis. Assim como, por exemplo, a temperatura superficial. Também é um dado que já se mostrou bem importante nessa questão de severidade do fogo, né? Agora com essa previsão do El Niño mais crítico, então a temperatura de superfície vai influenciar muito como o fogo vai se comportar, né, ao longo do nosso país. Ela também era uma animação que também, pelo formato que ela não mostra, todos são dados de satélite.
E aqui, só para mostrar o trabalho que a gente tem feito aqui dentro dos nossos parques, eu utilizei séries temporais do satélite Landsat para a gente ter um dado, assim, tanto um dado histórico, que tem uma resolução mediana também. Então, em vez de usar, por exemplo, moldes, que teria uma série temporal bem semelhante, mas a gente usou o Landsat por ter dados mais, com a resolução um pouco melhor. E aí de trabalhar principalmente com dados de séries temporais. Então a gente vê cada dia entre 2001 a 2024, ou a cada 15 dias, geralmente, como que uma determinada área se comportou, fazendo vários testes estatísticos e comparando isso também com as áreas queimadas. Então a gente conferir se uma área que queimou, por exemplo, como que foi a evolução dela do índice. Ela teve uma recuperação, não teve, e por qual motivo? Ou talvez algum problema que não seja relacionado ao fogo, por exemplo. A gente também consegue ver. Aqui, só para exemplificar, por exemplo, como que a gente tira de uma imagem de satélite e vê só um dado gráfico, por exemplo, né? Então, esse daqui é um exemplo de uma formação do cerrado, um cerrado bem típico, ao longo de 2001 até 2024. E aqui vão sendo os meses. Então, a gente vai ter o período de chuva, ele vai ter um índice um pouquinho maior, ela entra a seca, ou tem, por exemplo, um evento de fogo, o índice automaticamente vai cair. E ele demora vários meses para retornar a uma média normal da vegetação. E aí você vai tendo períodos de seca e chuva que vão se repetindo, e aí você tem um evento, por exemplo, de fogo que altera esse ciclo. A vegetação cresce novamente, vai ter o seu ciclo natural, novamente a queimada. Então, a gente ter esse padrão aqui, por exemplo, queimou 3 vezes em 10 anos. Como isso afeta a vegetação em comparação com uma área que queimou 5 vezes, dentro de uma área de cerrado, por exemplo, né, de savana. Ao mesmo tempo, a gente pode pegar uma área florestal, né? Esse aqui é dentro da mesma unidade, uma formação florestal, e a gente vê também as mesmas características, uma área de floresta estacional. Então, há áreas que queimaram ou só a variação sazonal. E essa outra última curva amarela é uma área de agricultura. Então, aqui, essa é interessante também, que a gente vê o aumento de meio que assim, uma estimativa de produtividade do cultivo. Então, ele começa lá em 2001 com um pico bem baixo, né? Assim, praticamente o mesmo que a área de cerrado, né? Ele teria esse pico de vigor vegetativo, e a gente vai chegando ali por 2010, por aí, a gente já tem um pico que ultrapassa até o da floresta. Então, aí a gente poderia tentar ver que tipo de cultivo é esse, se houve uma troca de cultivo no decorrer do tempo, ou se ele aumentou mesmo a produtividade. Então, aqui a gente conseguiria fazer uma separação dessas áreas. E aí, uma coisa que a gente roda assim, para os parques é identificar quais áreas estão tendo um aumento ou uma queda de vários parâmetros. Então, por exemplo, nesse caso aqui foi só do índice de vegetação, o índice mais básico. A maioria das áreas savânicas nesse parque específico tiveram um aumento, assim, um aumento não é tão significativo estatisticamente, mas ele aumentou um pouco. Então, a gente vê que tem uma leve tendência de aumento. Isso a gente precisa ir para a área de campo, a parte biológica, ecológica, para a gente saber se é bom ou ruim, porque pode ser um aumento, por exemplo, de espécies invasoras, pode ser um aumento de espécies arbóreas em uma área que naturalmente era de cerrado mais aberto. Então, isso dá indicativo para a gente ir e fazer a avaliação. Ou então, uma área que precisa de uma queima prescrita, por exemplo, ela está acumulando muito material. Então, isso também a gente consegue fazer o mapeamento disso, né? Encontrar quais áreas são mais prioritárias. Aqui tem alguns exemplos, esse aqui foi da minha tese lá na geografia, na UNB. Por exemplo, essa aqui é uma bacia hidrográfica lá do estado de Rondônia, e a gente rodou, por exemplo, a parte de vegetação, tendência de um índice de vegetação ao longo do tempo, mais ou menos com esses métodos que eu mostrei para vocês. Na área lá dessa bacia, a gente tem aqui do lado direito uma área verde assim, mais densa, e do lado esquerdo também.
Todas essas duas áreas são terras indígenas, então tanto aqui no lado direito como no lado esquerdo. Enquanto a parte que está vermelha, mais ao centro, são tudo áreas privadas, né, assim, áreas produtivas. Então a gente vê que mesmo em áreas ali que eram pastagens desde 2001, a gente está tendo uma diminuição grande e significativa de índice de vegetação. Então isso aqui pode indicar que elas estão sendo degradadas ao longo do tempo, né? Então assim, é um indício. E dentro das áreas, por exemplo, as terras indígenas, a gente tem um aumento significativo da vegetação. Então, provavelmente seja assim, a eficácia da conservação, né? Como é uma área de florestal, possivelmente isso aqui seria um dado positivo, mas precisa de dados em campo, né? Para a gente ter uma certeza disso. E aqui uma comparação com uma área de cerrado. Essa aqui é lá na Ilha do Bananal, no Tocantins. A gente tem lá, por exemplo, a área de cerrado, que teoricamente está adaptada ao fogo, mas a gente tem uma frequência de fogo muito maior do que a capacidade de recuperação. Então, a gente tem manchas muito grandes aqui, nessa parte sul, que estão sendo bem degradadas, né, ao longo do tempo. Então, isso também, a gente precisa entender isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas manchas verdes escuras, que são áreas de formação mais florestal, que pelo manejo que é feito na área, elas pouco queimam. Então, elas praticamente, assim, nesses 20 anos, não teve queima nenhuma. Então, elas estão tendo um aumento muito grande do índice de vegetação. Então, talvez seja material combustível que esteja se acumulando aqui. Então, assim, um futuro incêndio talvez gere mais dano aqui, né? Então, a gente precisaria fazer uma ação voltada para isso. Dentro do estado de Goiás, a gente tenta aplicar um pouco dessas técnicas, né? É lógico que o nosso foco daqui na secretaria é mais a parte de gestão como um todo, né? Então, a gente depende muito de outras pesquisas para nos auxiliarem nessa formulação de produtos, de tecnologias. Mas aí, por exemplo, o que a gente fez aqui, ó, na Estação Ecológica de Nova Roma, ela fica no Nordeste goiano. Ela é uma estação que ela é uma ilha dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, ela, ao redor dela, que tudo, esse pontilhadinho é o Parque Nacional, e aí ela é uma ilha, uma unidade de conservação estadual dentro do Parque Nacional. Aqui, só para vocês verem algumas fotos, é uma região muito, muito rica, muito bonita, uma área de chapada, tem um cerrado bem típico nas áreas de grande altitude. Muita formação gramínea, então, assim, áreas de formações que não são mais tão comuns, né, no estado de Goiás, que já foram muito convertidas. Assim, tem uma riqueza gigante de flora, fauna. E aí aqui, por exemplo, é exemplo desses dados rodados para essa unidade. Então, aqui a gente tem uma simulação dos meses de setembro e outubro, então o auge do período seco, 2001 a 2024. Então a gente vê que praticamente toda a estação teve um ganho de índice de vegetação, né, um ganho significativo. E aí o que a gente está fazendo agora é tentar entender quais áreas tiveram esse ganho, por quê, e a gente tem manchas de ganhos, né, negativos, né, mas elas estatisticamente não são tão importantes. Isso para esses meses, né, de setembro e outubro. Se a gente roda as mesmas metodologias para meses, por exemplo, de janeiro e fevereiro, que seria o auge do período úmido, a gente conseguiu observar que tem mais áreas com críticas de perda de vegetação. Então, aqui ó, tem essas manchinhas vermelhas que a gente teve uma perda significativa para esses meses. E aí, indo lá nesses pontos, né, então aqui um desses pontos que a gente... esse ponto aqui mais abaixo, ó, que próximo a um curso d'água, indo lá na unidade, no ponto específico, a gente chegou nessa formação. Então, uma área que está assim, bem visualmente degradada, né, com áreas de clareiras grandes, e a gente encontrou uma espécie que ainda não consegui identificar, assim, eu não sou especialista na área de botânica e tudo, mas a gente identificou uma espécie que só está aparecendo nessa área, uma espécie gramínea. Aí, conforme o pessoal da região, ela em algum momento ela foi plantada no município para a criação de gado. Então, a gente vai tentar colocar essa área
como prioridade para outros pesquisadores virem para a gente tentar entender se essas gramíneas que estão sendo problema. E essa área a gente não tinha muito acesso a ela, a gente não ia rotineiramente. Então, a partir desse mapa que a gente conseguiu encontrar essa área e verificar esse problema. E aí já outras áreas, ó, por exemplo, essa daqui é uma área gramínea também que teve aumento de índice de vegetação. Então, a gente tem uma visão totalmente diferente dela para essa, que seriam formações parecidas. E da mesma forma, uma formação de cerrado mais denso, também que teve aumento de vegetação. E aqui já é assim, meio que um problema para a gente, né? Porque você vê que tem formado uma subbosque, vamos dizer assim, muito denso, que pode causar um risco de incêndio gigantesco, né? Então, também seriam áreas, mesmo elas tendo esse aumento de vegetação, elas seriam áreas prioritárias para a gente fazer, por exemplo, uma queima prescrita. E aqui tem outros dados que a gente usa bastante também desse ponto de sensoriamento remoto, que foram principalmente a metodologia do ICMBio, né, de dados de mapas de combustível, acúmulo de combustível. Então, a gente já fizemos uma metodologia já padrão aqui para os nossos parques, e a gente trabalha principalmente para auxílio nas ações de queima prescrita e também de combate. Então, a gente identificando no mapa onde são as áreas mais secas, por exemplo, que são as áreas aqui em vermelho, e as áreas de solo exposto, por exemplo, a gente teria mais facilidade de conter o fogo, e a gente faz as ações muito focadas nesse tipo de dado, né? Então, a gente gera os mapas, tenta identificar onde queimou no ano anterior, onde a gente vê o grande acúmulo de combustível, se a área é uma área sensível ou não, se a gente está tratando, por exemplo, de uma área de vereda ou não. Então, a gente faz todo esse levantamento no nosso plano de manejo e a gente vai e desloca as equipes em campo para poder fazer as ações. Então, isso tem dado um resultado bem importante para a gente na redução dos incêndios. Então, a gente teve unidades que a gente conseguiu reduzir 80% incêndios, enquanto a gente aumentou, por exemplo, queimas prescritas ou atividade de educação ambiental. Então, tem dado um resultado positivo. Aqui uma outra para outro parque, esse aqui lá em Alto Paraíso, a área de queima prescrita, ó, como que ela ficou aqui vermelhinha no nosso mapa, e outras áreas prioritárias, que seriam essas áreas que estão mais em vermelho. A gente monta, a partir desse tipo de dado, a gente coloca as nossas ações para aquele período. E aí, só para finalizar, para quem não acompanha muito a parte de meio ambiente Goiás, eu convido vocês para entrar nos nossos sites. A gente tem um programa bem interessante agora que está se iniciando esse ano, que é o programa Pagamento por Serviços Ambientais, voltado para brigadas comunitárias. Então, um programa parceria da SEMAD com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que a gente capacitou mais de 100 pessoas de municípios-chave do estado, né, que são principalmente a região ali da Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca, para a gente contar com o apoio da própria população. Ela vai ser remunerada, ao mesmo tempo que a gente vai ter um militar do Corpo de Bombeiros instruindo, atuando junto com eles. Então, um programa bem interessante, assim, a gente já está vendo engajamento grande da população. Então, eu coloquei aqui a fotinha para vocês depois, quem quiser pesquisar mais sobre ele. E também para vocês conhecerem as nossas unidades. Se vocês colocarem lá Parques Go no Google, vocês vão ver vocês vão encontrar o site nosso. A gente tem muitas unidades, mas a gente ainda carece de pesquisas. Então, a gente tem, por exemplo, no estado de Goiás, tem muita pesquisa focada, por exemplo, nos parques nacionais. Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Emas, mas a gente precisa muito conhecer melhor os parques estaduais também. Então, eu convido vocês a entrarem nos sites, ele já tem formulários para quem quiser fazer pesquisa. A gente tem parques com alojamento também, por exemplo, Terra Ronca. Então, vocês serão muito bem-vindos para nos auxiliar, para a gente conhecer melhor essas unidades e essa dinâmica de fogo, né, em cada uma. E aí, lá no nosso site também já temos os planos de manejo de algumas unidades que a gente já conseguiu, as unidades prioritárias nossas. Então, vocês também podem entrar lá, esses planos são bons, que eles têm um levantamento tanto bibliográfico, como levantamento em campo,
coletas de espécies, então a gente tem uma base de pesquisa boa para fazer outras pesquisas, né? Então era isso, agradeço a oportunidade, pessoal desse grupo, eu acho que foi uma iniciativa muito boa e espero que a gente tenha uma continuidade grande aí com mais pesquisas, mais momentos como esse, para a gente poder trocar essas experiências. Obrigado, gente. Obrigada, Nicolas, muito legal. Nossa, hoje tivemos, igual que da outra vez, muitas pesquisas muito legais. Aprendi muito também com vocês. Obrigada. E agora eu gostaria de abrir para as perguntas. É, Estamos quase no final do nosso tempo. A gente sempre acha que vai sobrar muito tempo no final, mas nunca sobra, né? Mas isso aqui é bom. Por favor, para quem quiser perguntar alguma coisa, pode colocar lá no chat. É, por enquanto, eu acho que eu não vi nenhuma pergunta por aqui. Não sei se está tudo certo. Bom, e se não tiver perguntas por agora, a gente pode também utilizar o nosso espaço do WhatsApp. Acredito que muitos de vocês estejam lá no WhatsApp. Caso não estiverem, podem se contactar conosco, que a gente coloca todos vocês manda o link, na verdade, para entrar no grupo do WhatsApp. E, bom, enquanto não temos perguntas aqui pelo chat, eu vou aproveitar para apresentar só a nossa agenda dos próximos eventos, dos próximos webinars. Então, já aconteceram 2 webinars, né? O primeiro que foi no tema Ecologia e Meio Ambiente, e os de hoje, Modelos e Tecnologias Aplicadas ao MIF. E o próximo nós voltamos com o tema Ecologia e Meio Ambiente, que é o tema que mais pesquisadores atuam, né? Então, temos muitos ecólogos e pessoas da área que atuam nessa área de Ecologia e Meio Ambiente. Então, vamos retornar com esse tema no dia 24 de julho, já temos a data também. Após esse evento, em agosto, está previsto o webinar no tema Governança, Políticas Públicas e Sociedade. Depois vamos voltar novamente com Ecologia e Meio Ambiente, porque realmente temos tantas pessoas que vamos precisar de vários momentos. E finalmente, em outubro, por enquanto, temos o webinar de Economia, Saúde e Educação. Aí, conforme a demanda, a gente vai realizando mais webinars ou não. Mas como temos bastante tempo até o nosso primeiro congresso de fogo, o nosso Congresso Nacional do Fogo, que vai ser só em junho do ano que vem, acredito que podemos continuar esses encontros mensais para ir se conhecendo e trocando experiências e trocando conhecimento. Bom, eu vou parar meu compartilhamento aqui, só para ver algumas perguntas. Sim, vou mandar então. Eu vou mandar por aqui o link do WhatsApp, aqui aproveitando qual é o nome do artigo que a Vera apresentou, se já foi publicado, a Mariana Medeiros perguntou. Vera, se você aqui. Ah, você já resolveu, já respondeu aqui, agora que eu vi. Esse é o seu doutorado, né? Isso é o último capítulo da minha tese, mas assim que tiver submetido, eu envio para vocês e também está aberto. Quem quiser contribuir com as discussões, com coautoria, ainda estou escrevendo, então também está aberto para participações e é isso. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Mariana. E bom, então acho que vamos encerrar por hoje. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a todos os palestrantes, Célia, Rafael, Nicolas, Vera, ao Álvaro que teve que sair antes. Muito obrigada a vocês. Dessa vez, dessa edição, tínhamos mais 3 pessoas inscritas, mas infelizmente por questões de urgência nas demandas nos serviços, né, acabaram não podendo participar, mas vão ficar para as outras apresentações. Então, fiquem ligados com nossas redes para os próximos encontros. É isso, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e nos encontramos em breve no próximo webinar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.